eu sei que a mensagem de hoje deveria ser de agradecimento, e é. Mas eu queria trazer alguma coisa para a gente focar. Hoje a palavra pela manhã falou muito comigo. O pastor Andrew é um sujeito muito calmo. Tem uma personalidade bem singular de professor. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. Não importa se você vai falar alto, se você vai falar baixo, se você vai dar uma rajada de glória aqui, se você vai só comunicar a palavra de Deus. Quem tem poder é a palavra de Deus. Não é a forma como falamos, desde que nós creiamos naquilo que estamos falando. E nós cremos naquilo que falamos. Amém? Deixa eu repetir, nós cremos naquilo que nós pregamos. Nós cremos na palavra de Deus. E isso é muito bom nós começarmos assim. Mas eu quero ler a palavra de Deus com você em Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, dos versículos 2 ao 6. É uma palavra que nós usamos vez por outra. Mas diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Para que o manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu quero pregar contra aqui hoje. É até estranho falar isso, né? Pregar contra. Não é que eu quero pregar contra, eu quero fazer um contraste, por isso que é contra. Eu quero fazer um contraste muito simples aqui. Porque essa aqui é a exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, aos irmãos colossenses. A carta de Paulo aos colossenses, irmãos, é uma das cartas mais poderosas e marcantes da Bíblia. Todas as vezes que eu me pego lendo a palavra de Deus em Colossenses, é algo que vem para mexer com a gente. Se você tem alguma vida em si ainda, vida espiritual, a palavra de Paulo aos Colossenses mexe com as tripas, mexe com as entranhas, porque ela é desafiadora. E eu queria fazer um contraste aqui hoje, vendo ou retornando um pouquinho nesse ano de 2019, porque eu disse que seria muito bom que nós começássemos ou terminássemos esse ano agradecendo, mas mais do que agradecer, eu acho que todos nós temos que fazer um balanço. Nós chegamos na última semana do ano e projetamos. Projetamos coisas que às vezes nós não vamos cumprir. Quer ver? Você prometeu que ia fazer um regime dia 31 de dezembro do ano passado. Fez? Mas é meia boca, né? Fez uns dias depois. Eu não faço regime não, irmãos. Mas assim, a gente promete coisas e às vezes são besteiras que não vão influenciar muito na nossa vida. Ou vão. Mas tem coisas que, como cristãos, deveria ser uma atitude constante e não só uma promessa de final de ano. Então, antes que eu projete, e você vai ter de hoje até terça-feira para projetar, amanhã você pega lápis, caneta, papel, o que você quiser, escreve, mas hoje você tem que pensar. Foi Salomão, escrevendo Eclesiastes, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se fizeres algum voto, paga, cumpra. E não
faça voto de tolo. Olha, a palavra é forte. Então, quando nós balanceamos, ou quando nós fazemos um balanço da nossa vida, e eu queria que você pegasse agora esses últimos meses da sua vida, Paulo, ele vem dando uma exortação, não é uma sugestão, é um verbo imperativo, no tempo imperativo. Ele diz: perseverai em oração. E aí eu quero voltar ao passado e te fazer a pergunta: perseveramos em oração? Nós temos perseverado em oração? Aquilo que você propôs com Deus no começo do ano de 2019, ou no final de 2018, você permaneceu em oração? Eu queria que você, se você tivesse um papel e uma caneta, ia ser tão bom para você começar a anotar aí as coisas que você não perseverou, que eu não perseverei. Ou aquelas promessas que foram feitas: Senhor, eu vou orar mais em 2019. Você orou mais em 2019? Eu orei mais em 2019. Eu só estou fazendo esse contraste porque a palavra de Deus, irmãos, e eu já falei aqui, a oração e a palavra de Deus são os dois alvos que estatisticamente são mais usados dentro ou em cima dos púlpitos. Pregamos muito sobre a palavra e pregamos muito sobre oração. Lemos pouco a palavra e oramos menos ainda. Esses dias numa mesa aí, o sujeito falou assim para mim: João 11, pastor. E eu tomei aquele negócio como profético na hora, bateu no meu coração assim, falei: nossa, isso é palavra de Deus. O que está escrito em João 11, pastor, irmão? O irmão falou: pastor, eu vou ter que ver. Aquelas profecias assim que vem, sabe, atravessada. Não era profecia, era uma brincadeira. Eu estava falando não sei o que lá, o irmão falou: João 11, pastor. Eu falei: o que está escrito em João 11? Mas não é para vergonha nossa, é para despertamento nosso. Não sei você, talvez eu seja meio maluco, mas você já tentou colocar na sua cabeça o que cada livro da Bíblia fala no assunto geral? Talvez isso nem passou pela sua cabeça. Gênesis fala do quê? Êxodo fala do quê? Né? E assim, nós passamos a vida e os nossos propósitos e as nossas visões são para tudo, mas não para as coisas de Deus. Pastor Andrew falou nessa manhã sobre identidade, ele citou um tópico de identidade e perguntou: quem é você? E alguém aí rapidamente diria assim: eu sou o João. Não, você não é o seu nome. E eu sou bancário. Não, você não é a sua profissão. E aí o pastor Andrew fez uma analogia rápida e falou: Jesus se chamava Jesus e era carpinteiro. Mas quando ele perguntou para Pedro quem ele era, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é você? Você é o José, o João, o Pedro, a Maria, a Ana. E você faz o quê? Mas isso não é quem você é. Você tem que ser filho do Deus vivo, porque aí todas as outras coisas giram em torno disso. Se você é o carpinteiro, tudo que você faz vai girar em torno de carpintaria. Se você é o eletricista, tudo na sua casa vai ser cheio de fio, né? E não é, né? Casa de como que é? Ferreiro, espeta de pau, não é isso? Mas tudo gira em torno daquilo, porque se você é o que a sua profissão é, então tudo gira em torno da sua profissão. Mas se você é filho do Deus vivo, aí as coisas giram em torno de você ser filho do Deus vivo.
Aí a sua profissão tem que ser só uma coisa, a sua vida tem que ser só, as áreas da sua vida são só uma parte daquilo que você é, porque você é filho do Deus vivo. Nós precisamos buscar mais em oração. No começo desse ano eu vou começar a falar um pouquinho sobre oração. E esses dias eu fui impactado porque oração é uma coisa tremenda. Cada vez que nós estudamos, lemos, buscamos a Deus em oração, Ele nos ensina mais. E falamos muito, como eu disse, mas oramos pouco. Perseveramos pouco em oração. E muito menos como Paulo nos mandou. Como a palavra de Deus nos manda. Perseverai em oração, velando nela. Ou seja, perseverar e velar. Quem aqui já foi em velório? Velório é uma coisa terrível, né? Que você fica lá para nada. É a vela quem manda, velando lá mesmo. Fica lá, devia morrer hoje, enterrou hoje mesmo e estava tudo certo. Mas fica velando, velando. Aquele negócio comprido, né? Tem que ter chazinho, bolachinha. No Brasil é assim, você vai no velório para tomar chazinho e comer bolachinha. Mas velar, irmãos, é pacientemente, é perseverar em alguma coisa. Perseverar é não desistir. Você ora pelos seus filhos, você ora por aquela causa impossível, por aquele problema insolúvel. Você já desistiu por quê? Ah, pastor, Deus não é surdo. Ele não é, não. Assim como aquele juiz iníquo não era, e aquela mulher vinha todo dia. Ei, olha aqui para a minha causa. Tem misericórdia de mim aqui, ô juiz. Me ajuda aqui, juiz. Sou eu aqui, ó, na fila aqui. E aquele homem foi ficando tão nervoso que ele falou assim, ó, vai lá, pega essa mulher logo. Vê o que ela quer, que ela está enchendo as paciências. Resolve o problema dela, não é porque eu sou bom, não. É porque eu não aguento mais ouvir ela. Você já foi a Deus com persistência. Senhor, eu preciso... Mas espera aí. Aí é que entra Tiago. Tiago, no capítulo 4, ele vem falando sobre oração. E ele fala assim, vocês oram e não recebem. Sabe por quê? Porque o que vocês pedem é para gastar nos seus próprios deleites. Aí, voltamos para aquilo que eu sempre falo, eu vou falar um pouco de oração agora, já disse no começo do ano, mas voltamos para aquilo que nós sempre falamos aqui sobre as nossas orações egoístas. Eu peço para mim, para o meu, para o eu quero, eu preciso, me dá, e eu não estou dizendo que é pecado pedir, mas o foco da sua oração não pode ser esse. Paulo fala, para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Tiago fala, Pedro fala. E, às vezes, a nossa oração, quando ela não é egoísta, ao ponto de pedirmos algo só para nós, ela é ansiosa. A ansiedade, ela dita o modo como você pensa, o modo como você fala, o modo como você vive e o modo como você se comporta. Você se torna escravo dela. Quer ver? Aquele negócio que está para acontecer terrível, que só aquilo está te perturbando. Quando você entra na presença de Deus, é só aquilo que vem. Ele rouba a ansiedade rouba a sua comunhão com Deus. Se você está ansioso sobre alguma coisa, não deixe aquilo roubar a sua comunhão com Deus, porque você só vai pensar naquilo, você só vai falar aquilo, você só vai viver aquilo, e tudo que você fizer e até o seu comportamento vai ser em torno daquilo. Ansiedade não cabe na oração. Egoísmo não cabe na oração. Se você quiser perseverar em alguma coisa,
Se você quer orar por alguma coisa, se você quer jejuar por alguma coisa, faça por algo que valha pela eternidade, não por coisas. Aí num dia desse minha esposa disse assim, você precisa falar um pouquinho sobre jejum na igreja. Porque às vezes nós não entendemos isso. Tem gente jejuando porque quer um carro novo. Porque quer uma casa nova, porque quer um emprego novo. Posso fazer isso, pastor? Você até pode, eu não sei o valor que tem, biblicamente. Porque jejum não é troca. Mas eu posso jejuar para que Deus salve os meus filhos? Posso. Porque não é algo para mim. Porque não é algo material. Porque é isso que o Senhor pede que nós façamos, que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça, que nós oremos para que haja salvação. E aqui, essa palavra de hoje, quando eu oro pela salvação de alguém, quando eu jejuo pela salvação de alguém, pelo renovo de alguém, até pela cura de alguém, eu estou intercedendo, e intercessão é algo que agrada o coração de Deus. Velando nela, nós precisamos colocar não ansiedade, mas confiança. É o oposto. Quando eu fico ansioso por alguma coisa, é porque eu não estou confiando em Deus. Eu deixei de confiar em Deus. Irmãos, eu tive um problema físico no coração que me causava ansiedade. E eu sei o que é ansiedade. É ansiedade física, não mental. Ansiedade física. Ansiedade, ela é terrível. Agora, eu imagino as pessoas que são ansiosas por causa de alguma coisa que não seja físico, que seja mental. E é o que nós estamos mais vivendo hoje, uma época de ansiedade. Sabe por quê? Porque você recebe mais informações do que você é capaz de lidar com elas. E aí, nós ajoelhamos e não conseguimos focar num motivo de oração. Nós não conseguimos focar na palavra. Nós não conseguimos focar em quase nada. O telefone está na nossa mão o tempo todo. Aquela milhares e milhares, quando não milhões de informações que vêm para o seu cérebro o tempo todo, por causa de luzes, formas, jeitos, coisas até subliminares que nós recebemos o tempo todo, não nos deixa mais focar. E crentes não conseguem mais orar, porque a ansiedade do mundo moderno tem tomado, ou do mundo pós-moderno tem tomado conta da igreja. A oração tem que ser algo perseverante. Pastor, eu não tenho palavra para orar mais de 5 minutos. Eu sei, não é só você. É porque nós não lemos a Bíblia. É porque nós não conhecemos a Bíblia. Paulo fala, perseverai em oração, velando nela, na oração, com ações de graças. Isso é é um shift, né? São turnos de oração, ação de graça, oração, ação de graça, oração, ação de graça. Eu oro e eu adoro, eu oro e eu louvo, eu oro e eu agradeço. Ação de graça é um negócio tão importante, tão interessante. Jesus, ele ensina alguma coisa sobre isso. Jesus, João 11, irmão Manuel. Lázaro morreu. E Jesus está indo para ver Lázaro já morto. Ele falou para os discípulos que estavam dormindo, os discípulos falaram, se está dormindo, ele vai acordar. Jesus falou, não, ele morreu. Nós temos que ir lá ressuscitar ele. Aí alguém falou assim, esses dias atrás eles queriam matar Jesus lá, ele está indo lá. Vamos lá morrer com ele também. Eu estou só contextualizando, porque Tomé fala assim, vamos lá morrer contigo. E esse é o contexto, porque Jesus já tinha saído de lá fugido. Jesus está voltando para Jerusalém e vai passar por Betânia. E Tomé e os outros discípulos sabiam o risco que era voltar para Jerusalém. Aí Jesus está voltando para Jerusalém, e está indo em direção a Betânia, e falando, não, ele morreu, vamos lá ressuscitá-lo, vamos lá, vamos morrer com Jesus também.
E aí, Lázaro junto, né? E aí, chega lá, a história você conhece de trás para frente, frente para trás, mas são detalhes que fazem a diferença. Jesus chega. Onde o puseste? Pergunta para Marta. Marta fala assim, está lá, me leva lá. Tira a pedra. Jesus está cheirando mal. Tira a pedra. Os homens que tinham lá criado, betumado a pedra, vão lá, tiram a pedra. E Jesus faz uma oração. Senhor, Deus dos céus, pelo amor de Deus, tem misericórdia de Lázaro. Ressuscita Lázaro, Pai. Vai, Pai, ressuscita Lázaro. Foi assim? Jesus começa a oração dele com uma palavra. Graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Aleluia. As nossas orações são inversas. Nós começamos as nossas orações. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Parecendo aqueles menininhos de farol pedinte. Nós não entramos nos átrios dele com louvor. Porque o Salmo de número 100 diz para nós entrarmos com ações de graças. E nos seus átrios com louvor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer entrar nos átrios dele? Você tem que passar pela ação de graça primeiro. Você não chega na presença de Deus se você não tiver um coração agradecido. Você não entra na presença dele, no trono da graça dele, se você não tiver um coração agradecido a ele. Jesus sabia disso. Jesus entra, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Jesus não orou por Lázaro. Jesus agradeceu a Deus por ter lhe ouvido. E diz, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Quando nós agradecemos a Deus, quando nós percebemos, Jesus caminhou 4 dias. E eu tenho certeza que durante esses 4 dias ele estava assim, e aí, Pai, eu estou indo lá. Jesus sabia que ia levantar Lázaro. Aquilo era um prenúncio. 4 dias de morte. Era um prenúncio da ressurreição de Cristo. Dali Jesus estava indo para a cruz. Pode ler aí a Bíblia. Jesus ressuscita Lázaro, vai, e ali ele está naquele período de 10 dias que ele está caminhando até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser crucificado. Era só um prenúncio que ele estava dizendo para todos, olha, eu tenho poder sobre a morte. Eu vou vencer a morte, assim como eu estou vencendo ela agora. Perseverai em oração. Se tem uma coisa que Jesus fazia era orar, irmãos. Ele era Deus. Ele é Deus. Eu estou falando no tempo passado em carne e osso. Ele esteve aqui como homem, mas ele é Deus. Para que orar? Ele estava pedindo alguma coisa para o Pai? Ele estava mantendo o relacionamento com o Pai. Eu estou de passagem aqui, Pai, na terra. Mas enquanto eu estou aqui, eu não deixo de falar contigo. Porque oração não é só pedir, não. Oração não é só pedir, não. Oração, em primeiro lugar, é gratidão. É relacionamento com Deus. Você não chega no Pai só para pedir. Você vai para o Pai para conversar. E ele continua, orando também juntamente por nós. Olha, primeiro você permanece, persevera, vela em ação de graças, aí depois você pede. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi, e eu devo confessar que eu não sou nenhum melhor que você em oração, mas eu aprendi na vida de oração que quando você entra na presença de Deus para adorar e para agradecer, não sobra muito para pedir. Porque quando você ora, adorando e agradecendo, os milagres já vão acontecendo. Às vezes eu termino uma oração, um período de oração, e não pedi nada para Deus. Eu falei, mas eu ia orar sobre isso, eu ia orar sobre aquilo. Mas Jesus disse assim, você acha que Deus não conhece suas necessidades?
Você está pensando mesmo que ele não sabe? Um filho que tem um bom relacionamento com o pai ou com os pais. Um filho que está junto com os pais. Você acha que a mãe e o pai não sabem que ele precisa de um tênis, de uma camiseta, de uma calça? Você acha que o pai não sabe que ele precisa de uma bolsa nova, uma mochila nova, um computador novo? Você acha que o seu pai não viu isso? Ele viu. E conforme você vai se relacionando com ele mais e mais, você não precisa nem pedir. É o pai que chega e oferece, eu queria te dar esse computador aqui novo, você quer? O filho abre o sorrisão, fala, nossa, nem pediu, o pai já deu. Eu comprei um tênis para você. Nossa, mas... vamos lá comprar tal coisa. Mas isso é relacionamento, porque você não precisa pedir muito. Quando você se relaciona bem com o seu pai. Jesus não orava orações longas. Jesus não faz, você não pega uma oração longa de Jesus aqui, a não ser as orações de 1, 2 horas que ele orou lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, antes de ser crucificado. Mas ali era a agonia dele, era o peso do pecado seu e meu sobre ele, por isso que ele estava lá. Era essa hora que ele precisava ter certeza do relacionamento do Pai, porque ele sabia que no momento da cruz ia ser muito difícil. Posso te fazer uma pergunta? Por que oramos para remediar, quando nós poderíamos orar para prevenir? Por que nós oramos? E foi o Elvis Presley que escreveu uma música, gospel, cristã, que diz, por que nós vamos a Ti só quando tudo está acabado? E não lembramos de Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Por que nós fazemos isso? Por que o ser humano só vai quando está tudo perdido? Nós precisamos entrar na presença dele com ações de graças e com louvor. Aí ele diz assim, ore também por nós. Nós, porque ele tinha uma equipe. Não era falsa humildade, não. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, não. Que tem um sujeito aí que fez sozinho, mas ele fala nós porque ele é muito humilde, né? Não era falsa humildade de Paulo, não. Ele fala, ore também por nós. Nós era a equipe dele. Para que Deus nos abra a porta da palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo ele pediu oração. Mas Paulo não era um crente 6 horas. Sabe o crente 6 horas? 6 horas lá para mim? O crente 6 horas é assim. 6 horas lá para mim, 6 horas. Só pede oração, mas nunca ora. Quando Paulo pediu oração aqui, era por uma causa especial. Ora por mim, irmão, porque eu estou pensando em trocar de emprego. Viu? Os irmãos aí de Colossos, ore por mim porque a minha carruagem velha quebrou, eu vou precisar de uma nova. Ore por mim porque meu cavalo está manco, eu vou comprar um novo. Estou falando do passado, né? Hoje é assim, ore por mim porque, pastor, eu estou indo ver um carro 2021 já, né? É 2020, o cara já está vendo um carro 2021. Eu quero comprar um carro 2021, pastor, ora aí, ó. Deus vai abençoar esse negócio aí, ó. É Deus. Pastor, estou abrindo uma empresa aí, ora. Não tem nenhum problema nisso. Está tudo certo, a gente ora. Mas olha aqui o motivo da oração de Paulo. Ou melhor, o pedido de oração de Paulo. Para que Deus nos abra a porta da palavra. Eu falei aqui sobre... Desculpa. Tentar segurar minha tosse aqui. Eu falei aqui sobre o motivo das nossas orações. E muitas vezes nós oramos por muitas coisas. Mas nós não oramos pelas coisas espirituais. Eu falei aqui sobre jejum agora. E jejuamos por muitas coisas, mas não por coisas espirituais. Deus espera de nós que a nossa busca seja pelas coisas espirituais.
Era disso que o pastor Andrew estava falando hoje de manhã, quando ele falou sobre identidade. Se você é filho do Deus vivo, todas as coisas da sua vida giram em torno disso. Não em torno de uma área só da sua vida. Quer seja a sua profissão, o seu estudo, a sua família, e pessoas que giram só em torno daquilo. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas não vêm na igreja 6 meses por causa de futebol. Porque os filhos estão na liga de futebol americano. Outros estão na liga de soccer. Outros estão no basquete. E as temporadas vão chegando e eles não vêm na igreja. Porque é tudo domingo de manhã. Coincidência, né? Só coincidência isso. Esporte sendo domingo de manhã é coincidência. Não. É uma agenda. É um plano dentro das escolas para tirar os nossos filhos de dentro da igreja. Para tirar os nossos filhos de comunhão com a igreja, de ver a necessidade de se alimentar da palavra. Estamos crescendo uma geração, e eu não quero ser pessimista, eu quero ser otimista e dizer que Deus vai trazer um grande reavivamento, mas se continuar no passo que está, a nossa, sem ser a próxima, a terceira geração, já não vai ser mais uma geração como a nossa. Vai ser a geração de Josué, a geração após Josué. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem sabia dos seus grandes feitos. Mas não é porque pais não falam, não é porque não tem igreja, é porque as coisas estão se naturalizando, se conformando demais. E tornou-se tudo muito comum. E o que é comum não é santo, porque santo é o oposto de comum, é separado, não é o mesmo. Mas sabe por que tornou comum? Porque a igreja não ora, porque a igreja não busca. Aí eu falo assim, Deus faz milagre, mas meu filho nunca viu Deus fazer um milagre. Ele só ouviu. E o meu neto, o filho dele, vai só ouvir menos ainda. Onde está a igreja que faz a diferença? Eu falei para você que ia fazer um contraste. Como foi o seu ano de 2019? Talvez você possa pensar nisso para 2020 ou para hoje, porque é urgente. Falei para vocês aqui, a igreja tem 150 membros no mínimo, eu estou chutando baixo. Conta aqui depois do culto quantas pessoas tem aqui para orar. Para o grupo de oração, para o time de oração. Aí você fala, pastor, mas isso aí cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Você quer orar? Não, eu sou ocupado demais para orar. Eu sou ocupado demais para buscar as coisas de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero relacionamentos com Deus. Paulo estava preso. Ele não pediu para a igreja orar para ele ser solto. Ele não pediu para a igreja orar para o julgamento dele ser uma bênção. Ele não pediu isso, ele pediu assim, olha, vocês orem por mim, porque a despeito de eu estar preso, eu quero que Deus abra as portas da palavra, para que ao falar, vidas sejam transformadas. Olha aqui. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do quê? Do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo, irmão? Igreja. Você não aprendeu essa lição ainda porque você não veio no curso aqui. A igreja é o mistério de Cristo. Aquilo que não havia sido revelado no Velho Testamento foi revelado no Novo. Deus deu a Paulo e Paulo vem e passa o mistério. Comunidades fortes, irmãos, que se unem para fazer a diferença e para mudar o mundo. Isso é o mistério de Cristo. É a palavra de Deus sendo pregada, para que vidas sejam salvas e sejam inseridas numa nova forma de vida. Isso é o mistério de Cristo. Para que, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso aqui, porque eu anuncio esse mistério, porque eu anuncio esse evangelho, para que o manifeste, como me convém falar. Buscamos a Deus. Buscamos a Deus.
para as coisas impossíveis. Mas as coisas possíveis, a sua primeira consulta é no Google. Já foi o tempo que a igreja orava por coisas simples. E você pode dizer assim, pastor, nós temos cérebro, nós somos seres inteligentes, Deus nos deu inteligência, mas nós somos servos. E seria muito bom que nós fôssemos a Deus para tudo. E buscássemos a Ele pelas coisas simples da nossa vida. Senhor, o Senhor quer que eu mude de casa? Senhor, o Senhor quer que eu mude de trabalho? Senhor, o Senhor quer que eu troque de carro? Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu faça aquilo? E se nós formos liderados e dirigidos por Deus como nós dissemos que somos, nós não teríamos tanto problema. – 2019 está acabando. Vem 2020 aí. Paulo fala assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora. E ele fala da coisa mais importante que nós temos, e eu não tenho hoje isso para falar aqui. É o tempo. O tempo é o bem mais precioso que você tem depois da vida. Porque o dia que você sair desse corpo, você não vai estar mais no tempo. Você já saiu da linha do tempo e foi para a eternidade. O tempo é o bem mais precioso que você tem. Quando você compra uma casa e financia em 30 anos, ninguém fala o valor, mas o tempo fala. Eu financiei essa casa em 30 anos. Sabe o que significa isso? Não são 300 mil dólares, são 30 anos de trabalho. Que se vier a tempestade derrubar, você perdeu 30 anos de trabalho. Aqui não, né? Aqui tem seguro. A gente é tão seguro nessas besteiras, né? Seguro de carro, seguro de casa, seguro de tudo. E esquecemos da nossa segurança em Deus. Paulo fala do tempo, porque tempo é tudo para nós aqui nessa terra. E nós administramos muito mal o nosso tempo. Você quer saber qual é a sua prioridade na vida? Faz uma divisão do seu tempo, você vai ver o que é tão importante na sua vida. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa no computador, no telefone? Às vezes não tem nada no telefone, mas você está passando os apps ali, só para ver a cara deles, né? Vício. E a gente vai vivendo assim. Mas tempo mostra a sua prioridade. Tempo mostra para quem é que você dá maior valor. E aí, de novo, você vai falar assim, pastor, mas aí eu teria que deixar tudo e fazer só as coisas de Deus, só ler Bíblia, só orar. Não. Viva a Bíblia no seu tempo e você vai ver como que as coisas mudam. Ore em todo o tempo, Efésios 6,18, e você vai ver como que as coisas mudam. Viva Jesus como Filho do Deus vivo na sua vida todos os dias, e você vai ver como todas as outras coisas se ajustam. Esse remindo tempo aqui é você aproveitar o máximo de tempo para as coisas de Deus. Então, eu trabalho, mas eu trabalho como filho do Deus vivo. Eu estudo, mas eu estudo sendo filho do Deus vivo. Eu faço isso, mas eu sou filho do Deus vivo. Eu só tenho meia hora por dia para ler a Bíblia, mas aquela meia hora que eu leio, a palavra de Deus entra em mim e reflete em todas as áreas da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Aí você vai se comportar e se portar bem e andar com sabedoria para os que estão de fora, porque quando eles olham para você, o que eles veem? Não, eu não vou perguntar assim, porque eu quero mudar. Eles olharam para você em 2019 e viram alguma coisa. Pastor, eles viram em mim um verdadeiro filho do Deus vivo. Então continue e melhore ainda mais. Pastor, eu não fui tão bem sucedido esse ano, mas você vai ser daqui para frente em nome de Jesus. Amém? Quando as pessoas olharem para você, elas vão falar assim, ali vai um homem, ali vai uma verdadeira mulher de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E agora aqui, irmão, acho que eu nem vou falar desse último versículo aqui, porque todos nós tropeçamos nele.
A vossa palavra seja agradável. A minha eu sei que não é. Esses dias eu li num post no Facebook que diz assim, olha, se eu te magoei no ano de 2019, você trate de mudar para eu não ter que te magoar em 2020. Ou seja, a pessoa fala, eu não vou mudar. Eu não quero mudar. Se eu fui ruim com você em 2019, eu sei que mude para eu não ter que ser ruim de novo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Sabe aquele ditado, os incomodados que se mudem? É exatamente isso que nós vivemos todo dia. E nós não queremos mudar. Cada um deveria olhar, como diz minha esposa, para o seu umbigo. Ou não sei se é ela que fala isso, mas alguém fala. Olhar para o seu umbigo. Não egoístamente. Não, eu. Não, olhar para você e ver o que precisa ser mudado na sua vida. Ver o que precisa ser transformado. Aí, a gente canta, né? Renova-me, porque tudo que há dentro de mim. Só canta, né? Nós precisamos cantar de verdade, orar de verdade, falar que nem o salmista. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Paulo está falando aqui, olha, a vossa palavra seja agradável. Agradável como, pastor? Temperada. De vez em quando eu vou comer na casa de um sujeito, aí eu como, saio dali e vou para o hospital, porque a pressão vai lá em cima. Vai gostar de sal assim lá adiante. E outras vezes nós vamos em outros lugares que não tem sal nenhum. O sal traz tempero, traz sabor, mas tem que ser no tanto certo, porque se for para mais, amarga. Se for para menos, fica sem gosto. Você comer salada sem sal é comer mato. Né? Agora com temperinho desce bem, né? Uma carninha no ponto é ótimo, uma carninha salgada amarga até a alma. Aí o pastor vai tomar comprimido para baixar a pressão. A palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como responder, vos convém responder a cada um. Só que a gente pode continuar um outro dia, mas, irmãos, a gente perde tanto por não ficar calado, né? É hora que a gente podia só ficar calado, né? E às vezes a gente fala alguma coisa que não devia falar e depois, na hora de responder aquilo que não devia responder, ao invés de ficar calado, responde e causa mais ainda. Nós precisamos orar, irmãos, para a gente aprender isso aqui, ó. Aprender como nos convém responder. Porque palavras ferem, palavras machucam. E depois é tão difícil consertar essas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não temos mais tempo, não é? Mas nós temos todo o tempo do mundo para aplicar isso aqui na nossa vida. Hoje você faz um compromisso com Deus. Chega na sua casa, abre Colossenses 4:2. Lê de novo com calma. E a sua oração tem que ser assim: Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, porque ela nos ensina. Mas eu quero realmente aprender. E tudo isso aqui que eu não fui, me ensina e me ajuda a ser. O seu Espírito me fortaleça. Sabe por quê? Porque você pedir isso aqui para Deus não é pecado. Não é egoísta. Você está pedindo para representá-lo bem. Faça isso em nome de Jesus, que nesse último domingo de 2019, essa palavra não te fez com certeza pular de alegria, mas eu tenho certeza que Deus está ministrando no seu coração. Porque essa palavra ela vem para nos ajudar a caminhar certo daqui para frente. Ela vem para nos ajudar a, se fizermos certo, melhorar ainda mais. E se não fizermos certo, ou se não fizemos certos até aqui, que nós possamos fazer daqui para frente. É isso que Deus espera de nós. Jesus vai voltar.
A instrução bíblica não é à toa. Não faça do santo o comum. Não podemos racionalizar o pecado. Não podemos racionalizar o santo. Deus espera que nós sejamos santos. Deus espera que nós sejamos diferentes. Que nós sejamos filhos do Deus vivo. Porque, como filhos do Deus vivo, essas coisas vão encaixar na gente. E se não está encaixando em nós, irmãos, então você vem aqui na frente que eu vou orar por você e você vai aceitar Jesus de novo. Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que o caso é de nós nos humilharmos diante de Deus e deixar que Ele trabalhe na nossa vida e nos esforçarmos para que a palavra dele encontre lugar em nós. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, por esse último domingo de 2019. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. E é só pela tua graça e pela tua misericórdia que nós vivemos. Mas é baseados na tua verdade que nós queremos caminhar. Pai, que essa palavra seja viva em nós e que nós possamos, ó Deus, mastigar, remoer e digerir essa palavra de acordo com os teus princípios. Senhor, no nome de Jesus, dê-nos um final de ano abençoado. Àqueles que vão estar aqui no dia 31, amém. Aqueles que não vão poder estar aqui, Senhor, que o Senhor guarde, que eles tenham um tempo de alegria com a sua família, mas não se esqueçam que é por tua causa que nós vivemos e somente por tua graça e pela tua misericórdia que estamos aqui. Pai, dê-nos um dia abençoado em tua presença, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém. Deus abençoe.